Boa noite! Começa agora o painel das Casas de Pão da IAD Jari. A comunhão é muito importante entre os discípulos de Jesus Cristo. E por isso desejamos uma excelente reunião, cheia de cuidado e provisão. Lembrando que todas as noites de domingo às 19 horas, nossos templos em Toropy, Quevedos e Jari recebem o nosso culto de celebração. Tua participação só engrandece o nosso evento. Toda terça-feira é dia de formação continuada. Converse aí com o seu líder sobre como participar. Somos uma igreja que faz discípulos e amamos cuidar de pessoas. Vem conosco, vem ser IAD Jari. Paz do Senhor, queridos, estamos mais uma vez no painel das nossas Casas de Pão e estou aqui com o Lucas, nosso pastor de jovens, que vamos bater um papo hoje de uma forma bem legal, né? Porque viemos de uma conferência, desde sexta-feira passada aí a gente está envolvido na conferência e foi impactante, foi muito bom. E ontem, domingo, melhor dizendo, domingo, nós ouvimos uma poderosa palavra de Deus pelo pastor Davi Estevam. Foi muito bom ouvi-lo, né? Ele trouxe uma palavra contundente e eu creio que teve muitas coisas que a gente pôde aproveitar ali, fantásticas coisas que aproveitamos naquela mensagem. E eu creio que tu vai aí, ao cumprimentar o pessoal, né, Lucas, também vai dizer onde foi lido. Exato. E qual é a palavra que o pastor Davi trouxe para nós. Bom, queridos, é um prazer estar com vocês aí em mais uma Casa de Pão, estar fazendo parte desse momento agradável na casa de vocês aí. O pastor Davi foi muito feliz na sua ministração, ao qual ele nos fez pensar sobre um personagem um pouco escondido da Bíblia, mas com uma história bastante profunda. Lá no livro de 2 Samuel, meu querido, aí na tua Casa de Pão, aí a caneta e o papel, pega e anota aí para te debater, conversar. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 13, que diz assim: Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Vocês vão prestar bastante atenção na parte B desse versículo, era coxo de ambos os pés. Mefibosete, o pastor Davi Estevam nos fez pensar que era mais conhecido pela sua deficiência. Ele era mais conhecido pelo seu problema, ao qual ele era apenas deficiente de ambos os pés. Mais para frente nós vamos entender o porquê que eu falei isso, deficiente dos pés. Mas ele era um personagem assim, ao qual, devido ao seu problema, devido às suas circunstâncias, ele foi mandado, ou no período da sua vida foi levado embora para um lugar deserto, vamos pensar assim, uma terra de pouca produtividade, uma terra sem futuro, vamos trazer para os dias de hoje, uma terra sem muito sucesso para ele. Mas ao longo da administração do pastor Davi, nos fez pensar bastante e focar o nosso olhar em Mefibosete, focar o nosso olhar nos personagens antepassados de Mefibosete. E para o senhor, pastor Amós, nesse conceito da história que o pastor Davi nos fez pensar, o que chamou a sua atenção no personagem de Mefibosete? Interessante, né? O pastor Davi, ele traz essa apresentação da história de Mefibosete, como tu bem fala, né? Um rapaz que, quando criança, sofreu um acidente, ficou aleijado. Porém, Mefibosete era neto de Saul. Saul era o rei de Israel. Isso. E foi destituído o reinado de Israel, de Saul em Israel, por Davi, né? Davi assume, melhor dizendo, o reinado. Mas Davi, ele tinha uma amizade muito grande com Jonatas, que era o pai de Mefibosete, filho de Saul. Jonatas e Davi, eles tinham um pacto, né? Onde um dos dois fosse, eles prometeram um para o outro, né? Uma aliança que eles tinham entre eles, de um proteger o outro e os familiares do mesmo. Bem, o que acontece? Davi assume o reino
E Mefibosete, como tu disse, estava lá em Lodebar, terra de miséria. A estrutura de Mefibosete, paralítico, aleijado, quebrado as pernas, não tinha condição de caminhar nunca. Lá na época, ser um aleijado era totalmente descartado na sociedade. Só trazia problema, né? O pastor Davi nos faz pensar que Mefibosete se considerava um cão morto nesse conceito, né, pastor? Ele mesmo disse isso. Exato. Ele mesmo disse. Quem o rei quer com um cão morto como eu? Exatamente. Né? Então, era um contexto, e o que o pastor Davi Estevão faz é relacionar a vida de Mefibosete, tipologicamente, com a vida de nós antes de ter Jesus, né? Antes da salvação. Alguém que era indigno, alguém que estava numa condição realmente precária. E aí, conhecendo Jesus, né, muda o quadro. Mas é interessante que ele traz bem no início, ele traz uma lembrança de um pensador, né, do século XVIII, ao qual o pensador, na época, fazendo algumas pesquisas, na Inglaterra, no caso o pastor Davi nos trouxe num pequeno resumo, assim, o pensador da Inglaterra no século XVIII fez uma pesquisa, vamos pensar assim, na época, ao qual o tópico da pesquisa, a pergunta que mais chamava a atenção na pesquisa era: o que há de errado com o mundo? E qual foi a resposta, pastor Márcio? Pois é, o pensador ali, uma pessoa muito conceituada, ele responde com uma palavra: eu. É duro de a gente ouvir isso, né, pastor? Eu. O problema é eu. E esse é o grande desafio, né, do ser humano. Exato. E realmente o grande problema da humanidade é o ser humano pecador, o ser humano em pecado. Aí gera todos os outros problemas, tudo que nós enfrentamos, tanto no clima, as situações que existem, é por causa do pecado. O homem foi feito para viver no Éden. Isso mesmo. Um lugar de delícias, sem problemas, sem espinhos, sem morte, sem dor, sem angústia. Mas o homem então peca, o ser humano peca, e aí sofre a queda, e com isso vem o pecado, que nós aprendemos com o pastor José, né? O pecado. E aí é o momento que Jesus morre para perdoar o pecado da humanidade, para tirar o pecado do mundo, né? Bem, dentro desse momento que o pastor Davi estava ministrando, então ele foi comparando, né, Mefibosete com o ser humano. Isso. E aí ele falou dessa aliança, né, aliança de Jonatas com Davi. Quem é agora, Lucas? Que aliança que representa para nós? Aliança de quem com quem? Uma pergunta bastante interessante essa sua, qual nos faz pensar. Nós, nos dias de hoje, estamos conhecendo o Evangelho, estamos aceitando o Evangelho aí na tua casa de pão, na tua vida, está se deixando o Evangelho entrar na tua vida. E automaticamente a gente vai entendendo o quão bom é o resultado dessa aliança, o quão bom é a imagem que Deus tem de nós, na mesa, vamos pensar assim, na vida, ao qual, pensando assim, se vocês prestaram atenção, quando eu citei no começo que Mefibosete era coxo de ambos os pés, eu citei para nós prestar atenção. O pastor perguntou a respeito da aliança. Essa aliança é algo muito mágico, ao qual na personagem de Mefibosete, a aliança que Davi tinha com os demais, com Saul, com Jonatas, fez Davi ir atrás de Mefibosete. Lembrando a aliança. Exatamente. E aí, agora Jesus morre na cruz, né? Se sacrifica, se entrega pelos seres humanos para gerar uma aliança. Exatamente. Né? Porque a Bíblia diz que o homem em pecado, ele está separado de Deus. Então ele está desaliançado, ele não tem aliança, não tem pacto. Exato. Aí Jesus morrendo na cruz, Deus ressuscita ele dos mortos e torna possível o homem se aliançar, né? Ter uma aliança. Então,
Mefibosete, ele é encontrado por Davi por causa da aliança de Davi com Jonatas. Né? Nós somos encontrados por causa de Jesus. Exatamente. Nós não temos direito, não temos opção a não ser o pecado. Né? Essa já está consumada. Está consumado, estamos condenados. Agora, quando encontramos Cristo, né, nós somos resgatados, somos aliançados. E então, por amor a Jonatas, Davi manda resgatar Mefibosete. Por amor a Jesus, Deus nos resgata. Deus nos dá uma oportunidade nova. Interessante que Mefibosete ele passa a morar no palácio do rei. E o pastor Davi nos fez pensar, e em alguns versículos que antecedem, versículo 13, o pastor Davi fez a gente pensar assim, que Mefibosete é tratado como uma pessoa de honra na mesa. É tratado como uma pessoa de igual. Presta atenção, meu querido, de igual. Quando ele se senta à mesa, automaticamente, vocês prestaram atenção, ele era coxo dos pés. Na mesa, você se senta, aparece da sua cintura para cima. Devido à aliança que Davi tinha com Jonatas, perante essa aliança, Mefibosete, um homem com defeito, o homem que se considerava um cão morto, ficou igual aos demais, ficou igual aos restantes personagens da mesa. Exatamente. Então, o que o sacrifício de Cristo faz, então, nesse contexto, né? Nos proporciona a estar na presença de Deus como filhos, em igualdade com os nossos irmãos. Os nossos defeitos, os nossos problemas ficam longe disso, ficam fora disso. E o pastor Davi usa uma alegoria, e eu deixei para nós encerrar, porque o tempo já foi, né? Exato. Eu deixei para nós aqui, mas o pastor Davi fez uma alegoria bem interessante, porque ele conta que certo historiador leva para isso, e eu lembro que eu li esse livro, não consigo lembrar quem é, que disse assim, que chega lá na casa de Mefibosete a carruagem real, chega o rei, os soldados do rei, chega a carruagem do rei, chega aquele, e ele diz, meu Deus, o que será que essa carruagem está fazendo aqui? O que essa carruagem está fazendo assim? Aqui, o que o rei quer comigo? Agora eu vou morrer. Né? Tô ferrado. E aí ele não é assim, o rei manda te chamar, e vai e senta. E aí eu coloquei uma frase para nós aqui, para hoje, para você, né? A Iadejari deve ser a carruagem do rei. Que nós venhamos a ser os condutores de inúmeros Mefibosetes que estão aí dentro da sociedade, atrofiados, não precisa ser doente fisicamente, né? Exato. E o nosso Jesus tem poder de curar também, se for o caso, mas pessoas que estão, às vezes, totalmente sem esperança. Porque aqui não é somente pessoas que estão à margem da sociedade. Porque Mefibosete morava num lugar sem esperança. Exato. Vivia sem esperança. E muitas pessoas da nossa volta estão sem esperança. E a Bíblia diz que a esperança do cristão é a redenção e a volta de Jesus e a salvação eterna. Se alguém não está nessa condição, não espera no Senhor, não tem convicção de que está pronto para ser arrebatado, ele está coxo. Ele não pode andar com os próprios pés, e o que ele anda, ele está lhe conduzindo ao inferno. A Bíblia é clara, né? Ou você está indo em direção à eternidade com Cristo, à salvação, ou está indo em direção ao inferno sem salvação. É 2 caminhos, né, pastor? 2 caminhos, 2 opções. 2 opções não, só tem uma opção. A opção que tem é tomar uma decisão e ser salvo. O resto é natural, é condenado. Né? Consumado. Está consumado. Quem não está em Cristo está condenado, não tem opção. Né? Agora, a opção que você tem é uma, é a salvação. Né? Existem sim 2 caminhos. Então, o que eu e você, como Iadejari, pensemos, né, de ser essa carruagem, de aproveitar esse tempo que Deus nos coloca hoje, de viver aqui, para conduzir pessoas sem esperança, para que
tenham a esperança, que saiam de Lodebar, terra de miséria, que saiam de Lodebar, terra sem esperança, terra árida, para estar na mesa do rei. Enquanto eu e você somos salvos, mesmo morando aqui na terra, nós estamos todo dia sentados à mesa do rei. Tendo uma intimidade com Deus, né, pastor? Pelo sacrifício de Cristo. Bom, queridos, o pastor já falou muito e eu quero... Demais? Já quero deixar para vocês assim, vamos ser condutores dessa boa nova. Aí na tua casa de pão, aproveita esse tempo para se reestruturar na palavra de Deus, numa intimidade com Jesus. E ser um condutor dessa boa nova. Se imagine sendo uma carruagem real, levando uma boa nova para aquelas pessoas que estão com defeito espiritualmente, mentalmente, com aquele defeito que se considera uma pessoa que sem serventia para a sociedade. Aproveite esse processo que tu está tendo na tua casa de pão, se refortaleça, crie uma intimidade com Deus e seja um condutor dessa boa nova, trazendo mais pessoas a conhecerem a Jesus, porque já foi falado aqui, estamos condenados, mas uma opção nós ainda temos. Então preste atenção. Desde já deixo minhas considerações a vocês, um bom final de semana, um bom bate-papo aí na presença de Deus, e estou feliz de estar fazendo parte mais uma vez com vocês aí. Obrigado, Lucas. Obrigado você que está na audiência conosco. Que Deus abençoe você grandemente. Deixando um pequeno lembrete aqui. Toda sexta-feira, ao meio-dia, nós temos um informativo da EADjaria aqui nesse YouTube que você está assistindo. Deus abençoe, em nome de Jesus.